E aí, galera, beleza? Você tem dúvidas sobre encontros vocálicos? Hiato, ditongo, tritongo? Sobre encontros consonantais? Sobre a classificação silábica? Se você tem ou se você quer aprender um pouco mais sobre isso, me acompanhe aqui nessa aula rapidinho, depois dessa vinheta. Um abração, pessoal. Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao canal Professor Alisson Língua Portuguesa. Hoje essa questão dos encontros consonantais. Hoje eu vou falar para vocês sobre vocálicos. Mas antes disso, eu quero fazer... Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao canal Professor Alisson Língua Portuguesa. Hoje eu vou falar para vocês sobre essa questão dos encontros consonantais, dos encontros vocálicos. Mas antes disso, eu quero fazer um agradecimento muito especial. Eu quero agradecer aos meus alunos da Escola Estadual Manuela Faria Soares, de Minas Gerais, da cidade de Unai, pelo apoio que tem dado, pelas contribuições com as sugestões de pauta e outras coisas mais. Mas eu quero agradecer em especial ao aluno André, lá do 8º ano. Ele tem 13 anos e foi ele que fez essa vinheta que você acabou de assistir. Depois dá uma passada lá no canal dele, que chama-se Nosted. Lá ele fez um vídeo, já que alguns alunos me perguntaram, professor, como é que você fez essa vinheta? Foi o André que fez, foi um presente que ele viu o meu canal e falou, eu vou ajudar meu professor, foi lá e fez uma vinhetazinha e disponibilizou, me colocou aí no meu canal. Então, se você quiser aprender como é que faz essa vinheta, basta você dar um pulo lá no canal Nosted, no André, e dar uma força lá no trabalho dele também. Beleza, pessoal? Valeu! Vamos falar agora aqui primeiramente sobre a sílaba. O que viria a ser essa sílaba, tá certo? Pessoal, pensa comigo na seguinte palavra, a palavra escola. Quando eu falo a palavra escola, você pode observar que esse vocábulo escola, ele é formado pela junção de 3 sílabas consecutivas. Escola. Sílaba é justamente essa unidade sonora, essa impressão que nós temos quando ouvimos um vocábulo de determinadas unidades sonoras que, quando se juntam, formam esse vocábulo. Na palavra escola, então, não é difícil de perceber essas 3 unidades. Escola, certo? Então, pessoal, é interessante saber isso. Nós hoje vamos estudar algumas questões importantes aqui, tá? E até porque muitos aprenderam lá no 3º ano do ensino fundamental 1, no 4º ano do ensino fundamental 1, a separar as sílabas. E essa separação silábica, muitas vezes, a professora ensinou assim, olha, para você separar a sílaba, você bate palmas. O que está correto, não tem nenhum problema, é isso mesmo. Só que nem sempre isso funciona. Quando é uma criança, essa é a melhor maneira de ensinar, de fato. Mas quando você está já no ensino fundamental 2, o mais importante que você saber é que não existe sílaba sem uma vogal, como eu já disse no nosso vídeo anterior. Tá, pessoal? Porque se você souber disso, você não vai fazer confusão em palavras como, por exemplo, gnomo. Pensa separar a sílaba da palavra gnomo se eu for bater palmas para separar gnomo e falo que tem 3 sílabas. Mas não é isso, tá? Porque, na verdade, eu tenho apenas 2. Então, eu só quero que você saiba essa diferença, tá bom, pessoal? Você precisa saber disso. Não existe sílaba sem vogal. E nem existe uma sílaba com mais de uma vogal. Tudo bem? Não existe isso. Então, você sabendo disso, você não vai errar na separação silábica, tá? Bem, falando isso agora, eu quero falar então dos encontros consonantais, tá? Os encontros consonantais, pessoal, é nada mais, nada menos do que um encontro consonantal, do que uma consoante seguida de outra, tudo bem? E elas também são divididas em os encontros que são separáveis, encontros consonantais separáveis, e encontros consonantais inseparáveis. O que você não pode é confundir encontro consonantal com dígrafo, como foi dito na aula anterior. Tá? Dígrafo é uma coisa, ou seja, dígrafo é quando eu tenho 2 letras com apenas um som. Agora, se eu tenho 2 letras, 2 consoantes, essas letras são 2 consoantes, e cada uma delas eu emito um som, então não se trata de um dígrafo, mas sim de encontro consonantal. Uma coisa interessante de se falar aqui é que algumas palavras possui esses encontros inseparáveis na língua portuguesa. A maioria das palavras que tem esses encontros separáveis são palavras que possuem como sua segunda consoante as letras ou L ou R. Por exemplo, na palavra bloco, é um encontro consonantal, B e o L,
inseparável, assim como na palavra Brasil. Mas existem algumas exceções. E as exceções que nós devemos saber é o caso, por exemplo, da palavra gnomo, ou ainda da palavra pneumonia. Tudo bem, pessoal? E aí também nós temos o caso de encontros consonantais que são também inseparáveis. Mas nós temos também o caso dos encontros consonantais separáveis, e aí nós temos vários exemplos, várias palavras, por exemplo, a palavra absoluto, a palavra convicção, a palavra abrupto, todas essas palavras são palavras que nós temos encontros consonantais que aparecem sílabas diferentes no momento da separação silábica. Tudo bem? Então, isso é só para dar uma rápida passada, porque eu já falei sobre encontros consonantais na outra aula, mas não aprofundei. Então, agora fica fechada aí essa questão dos encontros consonantais. Vamos ao que interessa, que são os encontros vocálicos. Encontros vocálicos. Pessoal, encontro vocálico é nada mais do que encontro de uma vogal com outra vogal, ou de uma vogal com uma semivogal, tudo bem? Ou uma vogal no meio de semivogais. É isso que nós chamamos de encontro vocálico. Nós temos 3 tipos: o ditongo, o tritongo e o hiato. Vamos falar primeiramente do ditongo. O ditongo é quando eu tenho um encontro de uma vogal e uma semivogal numa mesma sílaba. Por exemplo, na palavra aguardar. Se eu falo a palavra aguardar, observem comigo que na segunda sílaba, no guar, eu pronuncio o U e pronuncio o A. Eu tenho uma semivogal, que é o U, e uma vogal. Inclusive, eu chamo esses ditongos, onde vem primeiro uma semivogal e depois uma vogal, de ditongos crescentes, porque há um sentido crescente de uma mais fraca, que é a semivogal, para uma vogal que é mais forte. Então, eu chamo isso de ditongo crescente, vai crescendo. Eu tenho também outros tipos de ditongo, que é o contrário, que é o decrescente, em palavras como, por exemplo, a palavra valeu, onde na segunda sílaba, leu, eu tenho primeiro uma vogal, a vogal E, e depois uma semivogal. Logo, o som mais forte vem primeiro, o som de vogal, e depois vem o de semivogal. Eu chamo isso de ditongo decrescente. Então, fique sabendo aí, pessoal, que eu tenho esses 2 tipos de ditongo, tudo bem? O ditongo crescente e o ditongo decrescente, tudo bem? Mas não acaba por aí. Eu tenho também um outro tipo de encontro chamado tritongo. E o que seria esse conceito, pessoal, de tritongo? Nada mais é do que uma vogal entre 2 semivogais, tá? Que é pronunciada só em uma sílaba. Eu tenho, por exemplo, a palavra Uruguai, onde eu tenho aí a vogal A no meio de 2 semivogais, o U e o I. Tenho, por exemplo, a palavra saguão, onde eu tenho uma vogal nasalizada, é um tritongo, um encontro vocálico nasalizado, né, um tritongo nasalizado, saguão. Eu tenho então essa vogal acompanhado por 2 semivogais, tudo bem? Então, pessoal, observe isso, que tanto em saguão, como em Uruguai, como em Paraguai, eu tenho exemplos claros de tritongo, não gera muita dificuldade. E tem o hiato. Agora, o hiato já são encontros de vogais e não de semivogais. E eles aparecem em sílabas distintas, porque, claro, eu só posso ter uma vogal em cada sílaba. A palavra cooperar, os 2 Os, nesse caso, eles são vogais, por isso eles aparecem separadamente. Na palavra construir, é um outro exemplo de hiato, beleza, pessoal? A própria palavra saúde, eu tenho mais um exemplo de hiato e muitas outras. Então fica aí, pessoal, essa ideia sobre encontros vocálicos, tudo bem? E eu só para poder finalizar aqui, eu quero falar também para vocês que existe uma coisa chamada a divisão da quantidade de sílabas que existe uma palavra, essa classificação. E essa classificação nós chamamos, é muito simples, eu quero apenas lembrar vocês que as palavras que possuem apenas uma sílaba, nós chamamos de monossílabo. É o exemplo que nós podemos dar com a palavra réu. A palavra réu tem uma única sílaba, portanto chamamos de monossílabo. Temos também as palavras que nós chamamos de dissílabas, que são aquelas palavras que contêm 2 sílabas. Por exemplo, a palavra uva. Nós temos aí a primeira sílaba U, a segunda vá, uva, um dissílabo. Trissílabo, palavras com 3 sílabas, como a palavra igreja. E palavras que possuem mais de 3 sílabas. Por exemplo, a palavra pontualmente.
palavras que possuem mais de 3 sílabas são chamadas polissílabas sem muita dificuldade. Viu, pessoal? Esse vídeo de hoje é muito rapidinho. É só falar para você o que é hiato, ditongo e tritongo, encontros consonantais, e para falar um pouco sobre essa classificação silábica que nós vamos precisar para o tema da próxima aula, que vamos falar sobre a acentuação, vamos falar sobre a acentuação tônica, vamos falar sobre outras questões muito importantes que vêm daí em diante, tudo bem? Então daqui para frente, pessoal, nós vamos tratar de outros assuntos muito importantes. Então valeu, pessoal, não esqueça de deixar aí o seu like se você gostou desse vídeo, não deixe de fazer suas sugestões, as suas críticas e de se inscrever no nosso canal e de apertar lá embaixo, pessoal, aquele sininho para as notificações para você poder receber os meus vídeos. Muito obrigado e até mais.